Olá! O dinheiro que entra no seu caixa mudará de valor a partir de 2027. O imposto será separado já na hora do pagamento, antes mesmo de chegar à sua conta. É o fim do float financeiro que favorecia o capital de giro nas empresas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Angelita Rosa, conselheira efetiva dessa casa do CLC Paraná. A reforma tributária ela não é só uma mudança de alíquotas. Com o IBS e a CBS, o split payment promete revolucionar a arrecadação, mas ele desafia o fluxo de caixa e a tecnologia das empresas. Nessa aula de hoje, vamos destrinchar o regulamento da transição e a não cumulatividade aos impactos práticos do split payment, novos critérios de créditos e apuração assistida. Entenda as regras e a nova gestão financeira que se impõe já a partir de 2027. Antes de mergulharmos no conteúdo, um aviso rápido. Esse vídeo ele acabou de sair e ele tem 7 dias para ser hypado. Se você é da área e valoriza o nosso conteúdo técnico e de qualidade, clique no botão hypar aqui embaixo para ajudar a nossa classe contábil a ganhar relevância no ranking do YouTube. Nosso tema de hoje é a reforma tributária, os regulamentos do CBS e do IBS. Teremos uma visão prática das mudanças e dos desafios da implementação do novo sistema tributário. Para nos guiar nessa jornada, temos a honra de receber Thiago Buskmans. Thiago é advogado, professor e palestrante. Ele é mestre em Direito Tributário, especialista em Economia de Empresas, com ampla atuação em consultoria, contencioso e planejamento tributário. Ele atua como juiz assessor e defensor do Tribunal de Ética da OAB São Paulo, além de integrar importantes comissões jurídicas e instituições de referência do nosso país. Professor Thiago, é um privilégio tê-lo conosco. A palavra é sua. Conselheira Angelita, muito bom dia, muito obrigado por mais uma vez aqui falarmos sobre o tema de reforma tributária, né? Você já, gostei dos termos aí hypado, essas coisas já estão totalmente contemporâneas e quero parabenizar antes de tudo ao CRC do Paraná, quem eu estou em São Paulo, mas gosto muito desse estado, meus filhos gostam muito, então eu tenho sempre um contato e na área tributária a gente viu, né? A história vem muito e esse estado contribuiu principalmente, TRF da quarta, etc. Então, eu fico muito feliz e nada mais contemporâneo do que trazer o tema reforma tributária. Aonde eu já entro aqui já nas minhas considerações, né? Até porque o tempo é curto e o tema é muito... ele não é complexo, isso é muito importante nós tratarmos, né? Na verdade, ele é uma mudança, né? E como toda mudança, a gente tem pontos aí a serem mencionados, né? E hoje, né, a nossa conversa aqui é falar um pouquinho sobre toda essa mudança, essa conjuntura. E aí eu já vou começar com as minhas premissas, né? Principalmente para esse público, né, que é um público da contabilidade. Então, acho que o primeiro ponto é isso aqui não é uma reforma tributária apenas, né? Isso, em verdade, é uma reforma cultural, né? Eu falo isso muito, é uma reforma na cultura das práticas negociais. Desde ali do teu fornecedor, né? A gente vai conversar bastante sobre isso, principalmente sobre o crédito, até suas práticas de crédito, isso indo para a administração pública, apuração assistida, os meios bancários, split payment, as mudanças culturais e até organizacionais no Brasil, em razão da tributação e a destinação para o consumo. Enfim, é muita coisa, mas é uma mudança necessária, isso claramente. E aí, já trazendo 2 outros pontos, né? Não vejo, e categoricamente menciono isso, não vejo nenhum tipo de prorrogação, dilação ou postergação em relação ao que já está sendo feito, inclusive para fins de CBS. Né? CBS, contribuição sobre bens e serviços, ela está andando, está transitando muito bem, os ajustes que nós estamos vendo para a CNF, etc. e tal, já estão parametrizando, né? Algumas coisas que a gente sempre comenta, agora deixando mais claro, né? Tivemos agora, dia 13, posicionamento em relação às notas de locação, indicando que sim, vai haver a parametrização, mas sem prazo ainda, porque a incidência é só em 2027. Então, muita coisa é importante o profissional. E aí entra o profissional
atrelado aí com o CRC do Paraná, aonde ele necessariamente tem que ver isso aqui como um campo de oportunidade. E eu sou muito categórico. Eu olho a reforma tributária como um grande campo de oportunidade, aumento de portfólio, aumento de consultoria, aumento de análise e compliance. Então, necessariamente, o primeiro que se conecta com isso, né, são os profissionais da contabilidade, e eles que levam a informação, né? E, logicamente, nós vamos ter uma mudança muito grande também nessa cultura, né? Onde haverá uma responsabilidade maior dos profissionais, inclusive em razão da apuração assistida. As empresas vão conseguir ver categoricamente que, empresas e pessoas físicas, né? Que o profissional, né, um tributarista, o contador, o advogado, o economista, quem está atrelado com isso, em verdade, é uma grande ferramenta para o crescimento, né? Então, sai da linha da despesa, entra na linha de investimento, né? E eu, para fechar e já começar a minha apresentação, uma das grandes falas que eu gosto muito, né, que eu sempre levo nas minhas palestras, nos meus cursos, meus clientes, não, você pode ser o melhor comércio, o melhor atacadista, o melhor prestador de serviço, a melhor indústria. Se você não sabe de tributação, você não fica em pé no Brasil. E essa cultura, essa consciência está vindo muito, né? E a reforma está servindo para isso. Então, vamos parar de chorar e começar a vender lenço, né? E vamos entrar um pouquinho na reforma, né? Reforma tributária, ela é incrível em alguns pontos. Eu sou um adepto a ela. Não vejo aqui um campo sem temos muitos ajustes a serem feitos, etc. E tal, mas a gente precisa entender o arroz com feijão também, né? Antes de trazer as opiniões, eu acho que a gente tem que entender. E ela tem muitas premissas bem diferentes, né? E eu vou entrar categoricamente em cada uma delas, até em razão do tempo, né? Nós vamos tentar seguir essa apresentação. Ela vai ser veiculada pelo CRC do Paraná oportunamente, né? Então vocês vão ver que o material é maior do que o que eu vou trazer aqui. Por quê? Porque eu tento trazer também uma linha de informações. Hoje nós não temos livros, né, sobre isso. Em verdade, a gente tem uma linha de construção, um Learning on the Fly aqui, e a gente está tentando trazer o maior número de informações, né? E aí, logicamente, se alguém tiver alguma dúvida sobre o material, depois eu vou disponibilizar, tem meu Instagram, Thiago Glucksmann, entra lá. Thiago, estou com uma dúvida aqui. Fica super tranquilo. Essa dinâmica aqui é muito comum para mim em todos os lugares que eu atuo, né? Então, vamos falar rapidamente, que eu vou colocar um videozinho que vai dar um spoiler aí sobre o que nós vamos tratar hoje, tá? A reforma área com inteligência artificial. Cruzamento de dados e tributação assistida são essenciais na gestão financeira das empresas. Prepare-se para adequar as notas fiscais até 2026. Mudanças na legislação exigem atenção especial no período de transição. A nova reforma transformará a rotina dos negócios. Competência e compliance serão decisivos no futuro. Então, veja, né? Esse é um pequeno spoiler de muita coisa que nós vamos comentar hoje, né? E, claramente, né, já entrando em alguns dados que eu acho que são bem interessantes, a área tributária, ela tem muitos dados, e é a partir dos dados que realmente nós construímos muitas coisas, né? Então, obrigações acessórias, né? O que nós temos de obrigações acessórias hoje no Brasil? Nós temos muitas obrigações acessórias, né? E aí, novamente, né, isso tudo está em objeto de alteração. Quando você olha, por exemplo, os dados de SPED, onde nós temos um número muito grande de obrigações, isso tende a diminuir, palavra do secretário Barreirinhas, sim, tende a diminuir. O problema é que hoje nós ainda não temos como fazer isso. Então, no futuro, possivelmente nós vamos ter uma redução, acho que até clara, das obrigações acessórias, mas isso ainda é num segundo período. Hoje nós precisamos organizar, inclusive, a linha de compliance, né? Outra coisa bem interessante, nós temos hoje 3 competências na área tributária, né? Federal, tributos federais, tributos estaduais, né? E os municipais. Então, nós estamos falando de uma administração pública federal, Receita, 27 estados, 27 Brasis e 5.570 municípios. Olha só que interessante, isso também é alterado no ambiente de reforma tributária. Por quê? Porque nós vamos ter, e já temos, né, comunicado já em conjunto, apenas 2 entes vão poder falar sobre tributação de consumo. Receita Federal do Brasil, em conjunto com o Comitê Gestor. O IBS, que vai ser o novo ICMS e ISS, né? Ele, em verdade, ele traz aí essa visão única de um único comitê gestor regulando tudo isso. Então, traz uma linha de uniformização. Esses 2 entes vão precisar se harmonizar nos entendimentos. Então,
São coisas que realmente mudam muito dessa linha aqui, né? Outra coisa, né, que eu sempre comento, né? E aí, logicamente, lá no finalzinho eu vou trazer isso. A reforma, ela muda muita coisa? Ela muda. Mas, em verdade, um dos grandes pontos que ela traz também é uma linha maior de transparência, né? Então, muitas coisas hoje as pessoas não sabem, ou, né, mas sempre foi assim. E aí nós vamos para um cenário onde, categoricamente, nós vamos ter uma linha maior de transparência. E aí a tomada de risco é diferente. A tomada de risco, a responsabilidade dos contadores, a responsabilidade do administrador, enfim, tudo isso precisa ser avaliado com um pouquinho mais de cautela, inclusive por causa do cruzamento das informações. Vamos olhar um pouquinho os dados sobre autuações no Brasil. Vou trazer sempre a linha do federal. A linha do federal ela é muito importante, até porque, lógico, né, os estados eles compartilham, né? A gente está, por exemplo, no Paraná, onde a gente sabe que tem uma linha muito legal de transparência, mas nem todos são assim, na linha municipal tampouco, né? Mas vamos pegar a linha federal aqui, então. Até porque CBS está aí, né, nos 48 do segundo tempo já. Vamos lá, vamos trabalhar. Olha só a linha dos federais. Segundo o último relatório da Receita Federal do Brasil, nós tivemos só no ano de 2025 233 bilhões em autuações. Um único ano, 233 bilhões em autuações na linha federal. Então, veja, né, sobre as autuações, é importante indicar isso na linha federal, de 100, dados da Receita Federal do Brasil, de 100% das fiscalizações abertas, 92% viram autuação, né? A média de um auto de infração hoje, principalmente pessoa jurídica, é de acima de 30 milhões. Então, isso é um ponto muito relevante, eu sempre falo isso, a brincadeira é você não atrair, né, a visão para o seu CNPJ, para o seu CPF. E os últimos 5 anos, né, exemplo, outro ponto importante, 100% na linha tributária não existe, né? Por quê? Porque os últimos 5 anos estão sempre abertos em razão da decadência. Por isso que é importante saber todos os dados, principalmente em relação a essas informações. Outra informação muito relevante é que, lógico, nós temos um predomínio de autuações no lucro real, né? E eu vou falar isso até na hora de analisar os CNPJs. Mas todos os regimes tributários são objetos de fiscalização, inclusive Simples Nacional. Então, quando você ouve, Simples não é, mentira, isso não é verdade, ok? Então, são pontos muito importantes. Outro ponto muito relevante é isso, né? De 100%, né? Foi autuado ali 233 bilhões. A média de recolhimento do contribuinte é de 1%. Né? Teve anos que chegou em 2%, 3%. Então, veja que há uma expectativa muito grande, uma autuação muito grande, mas um gap, né, que a gente chama de tax gap, né, nessa leitura de pagamento, né? E, logicamente, isso tudo depois vocês vão entender no decorrer da reforma tributária, como que chega. Outra coisa muito interessante, e aqui, nesses próximos 2 slides, já entregando o destinatário da reforma tributária. Então, veja só, olha que interessante esses dados. Hoje nós temos, olhando os CNPJs no Brasil, nós temos mais, né? Olha só, entre MEI e Simples Nacional, dados de 2022 2023, né? 23 milhões de empresas. 1,5 milhão de empresas em presumido, 230 mil empresas apenas em lucro real, certo? E olha que relevante isso, dentre os 230 mil no lucro real, 9 mil deles dá mais ou menos 0,01% dos CNPJs. Então, é uma quantidade muito pequena, né? Se você olha o todo, que representam, olha só isso, 60% da arrecadação. Então, veja, e aí eu sempre trago isso numa didática, são poucos que pagam a conta, né? E quem são esses poucos? Normalmente, multinacionais, não cumulativos, porque são industriais. Então, veja que a gente já entende ali, né, quem que é o filão. Né? E a gente tem que começar a ter essa perspectiva, parar de romantizar um pouco o tributário e vir para uma linha objetiva, né? Como se o fisco ele é uma empresa, ele também tem que ter o lucro. A única coisa é que o lucro dele chama arrecadação. E a arrecadação dele depende principalmente dessas empresas. E aí eu te pergunto, se eu for fazer um sistema novo de tributário, eu vou focar em quem? No todo, tentar acertar tudo? Ou eu vou focar nesses que realmente pagam a conta do Brasil numa linha clara de número? Pronto. Então você vê, por isso que você fala, eu quero muito, a indústria vai performar melhor na reforma tributária, o consumo, o não cumulativo. Então você vê que tudo isso vai começando a fazer sentido. Então veja, quando nós olhamos um outro ponto interessante, lembra que eu tinha falado, olha, 233 bilhões em autuações,
um pouco só foi pago, bem pouco. Aonde fica essa diferença? Né? Quando o teu cliente, por exemplo, que fez um parcelamento, pagou a primeira parcela e não é adimplente com o resto, aonde fica tudo isso? Então isso vai para uma coisa chamada contencioso tributário no Brasil. Hoje nós temos em discussão na linha tributária no Brasil 5,8 trilhões. Isso, se você trouxer isso para uma linha de PIB, Produto Interno Bruto, dá quase 75% do PIB, certo? Aonde você tem outro ponto interessante, né, que está no próximo slide, você vê o seguinte, ó, você vê que uma quantidade muito grande de execuções fiscais, isso tudo você vai ver que vai ser alterado, mexido na reforma, né? E uma expectativa de recebimento muito baixa, né? 16% segundo o Tesouro Nacional. E aí eu quero fazer uma pergunta, voltando para esse slide. Quais são os tributos que mais dão discussão no Brasil? Você já se perguntou isso? Vou trazer uma resposta aqui. E olha só, vamos parar um pouquinho aqui e entrar já na reforma? Quanto? Quais são os tributos que mais são alterados na reforma tributária sobre o consumo? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Olhando para as discussões tributárias hoje no Brasil, quais são os tributos que mais dão problema, mais dão discussão? PIS, COFINS e ICMS. Olha que interessante. Então veja que eu entendi o destinatário, principalmente, e entendi também quem que é um causador de problemas em sua teoria. Então veja, PIS e COFINS, desde 2017, tese do século, nós tivemos um boom de crédito, né? 2027 nós nem, passaram-se 10 anos, nem PIS e COFINS tem mais. ICMS, difícil, porque aí eu tenho benefício tributário acoplado com ele. Paraná competitivo, desenvolve na Bahia, e todos os outros estados têm isso. Aí é mais difícil. Então aí eu vou fazer uma transição deles, que a gente vai comentar também. Então veja que vai fazendo sentido. Mas, e aí, né, a gente vai falar bastante de BS e CBS aqui, mas eu sou obrigado, né, a mencionar, né, claramente, eu trouxe no material também, que a reforma tributária, e vocês profissionais da contabilidade, né, eu chamo muita atenção, porque o teu cliente, ele vai sentar, às vezes, na sua cadeira, né, ali no seu escritório, para falar sobre o consumo, por exemplo, uma CBS e IBS, mas você também tem que estar ligado nas outras estruturas, que você também tem que apresentar. Por exemplo, né, a gente teve mudança de renda, está tendo mudança de TCMD pesada e TBI também. Então, às vezes ele chega com uma linha de, como que fica meu NCM na redução de reforma tributária? Mas aí você também tem que falar, olha, tem que ter um compliance aqui, por causa do split payment, apuração assistida, deixa eu ver como é que está a tua renda, você está tendo tributado na física, porque você está tirando dividendos. Mas olha só, como que está aqui, isso aqui é contrato de compra e venda, eu vou ter CIB. Vamos já parametrizar isso para você colocar isso numa holding, por exemplo, já parametrizar uma sucessão. Então, tudo isso vai virando linha de portfólio, né? Vai virando linha de oportunidade, e é exatamente aí que eu menciono. Então, a reforma tributária hoje, ela atinge os 3 pilares de tributação: renda, isso em qualquer país, tá? A gente sempre mexe com renda, patrimônio e consumo. O Brasil, nós temos uma baixa tributação sobre o patrimônio, uma tributação considerável sobre a renda e uma alta tributação sobre o consumo. Tudo está no preço. E aí, isso tudo está transitando agora ao mesmo tempo. Então, logicamente, eu trouxe, né, um briefing, né, um cheirinho sobre essas alterações, né? Então, veja, na renda, nós já acompanhamos em 2026 o início, né, da Lei 15.270, que foi a tributação, né, a isenção primeiro, né, de valores até R$5.000 para física, né? E, logicamente, né, a tributação sobre as altas rendas, né? Quando nós recebemos a Lei 15.270, o que ela veio? Primeiro, vocês tiveram muitas atas aí sendo feitas, né? Em 31 de dezembro até 31 de dezembro de 25, e aí nessa legislação nasceu a figura das altas rendas, né? O que é isso? Primeiro, sempre pessoa física, um sócio que está no exterior recebendo dividendos de uma pessoa jurídica, tributação de 10% de dividendos. A alta renda que recebe de uma pessoa física uma pessoa jurídica acima de R$50.000. Isso já começou em janeiro, vocês estão acompanhando isso, tributação de 10% de dividendos. E uma coisa que se esquecem muito, né? E os escritórios estão acompanhando, já estão fazendo consultoria sobre isso. Olhar para o ano de 2027 lá, porque lá em 2027 vai ter a pré-preenchida, ela vai olhar também a pré-preenchida, né? A Receita Federal, ela vai olhar para o ano de calendário de 2026 e entender se aquela física teve rendimentos, né, proventos acima de 1.200.000. Se teve acima de 1.200.000,
tributação mínima de 10%, né? E entre 600 mil e 1 milhão e 200, isso escalonado. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente esquecendo que, mas é porque eu, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui claro. Eu sou uma física, recebo de uma jurídica, de 3 jurídicas. Tem muita gente que baixou para 47, 48 para dar conta de chegada e não ter dividendos. Mas esquece que isso se soma com outros proventos e vai ser analisado com uma tributação mínima, ok? Então isso é muito forte. O que é forte aqui também? E aí está no material de vocês, né? Ainda sobre a renda, nós tivemos também a Lei Complementar 224, né? Muito questionada no Judiciário, daqui a pouco eu vou comentar rapidamente. O que é isso? Também sobre a tributação de renda, né? A Lei Complementar 224, ela categoricamente começa a reduzir os benefícios tributários federais no Brasil, né? E aí o que ela fez? O que tem hoje, né, de benefício tributário, começou já em abril de 26, né? Nós temos um efeito de 10% a menos do benefício. Então, ela afetou todos os benefícios tributários, por exemplo, né? Tem o PIS/COFINS zerado. Então, agora você vai ter, né, 10% da alíquota, 0,925. Já começou em abril. Atingiu muito o lucro presumido, né? Então, o lucro presumido foi afetado diretamente por isso naqueles que têm trimestralmente o excedente acima de 1.250.000. Um adicional de 10% sobre a alíquota, né? Então, teve um impacto gigantesco já em abril, né? Porque era o fechamento de primeiro TRI, mas agora, no fechamento de segundo TRI em julho, onde nós estamos, veja que o impacto vai ser maior, porque cumula imposto de renda com contribuição social, que antes, né, por causa da noventena, não foi aplicada. Então, veja, muito impacto, né? Isso é importante. E aqui, está tudo no material de vocês, né? Logicamente, eu vou focar mais em CBS, SBS, mas eu quis trazer porque o sistema está muito holístico, né? O cliente, ele chega com uma coisa, ele já está pensando em outra, ele tem um acompanhamento, por exemplo, né? Depois eu vou disponibilizar meus grupos, eu tenho grupos onde eu disponibilizo notícias. Você vê, Valor Econômico, manda notícia, ele lê aquilo, ele já quer essa oportunidade, ou ele quer que você avalie. Então, você precisa estar, né, dinâmico. E o que a gente viu aqui, né, que está no material de vocês, né, rapidamente, né? Nós temos oportunidades, né? Tem teses no judiciário sobre esses temas. Isso é importante vocês saberem. Quais teses? Eu já vou direto para isso que fica mais fácil. Dividendos. Nós temos discussões no judiciário hoje envolvendo a tributação para quem recebe dividendo, lembrando que é uma pessoa física, né? Então, discussão específica quando essa pessoa física é sócia de uma empresa que está no regime do Simples Nacional, porque o Simples Nacional, artigo 14 da Lei Complementar 123, categoricamente isenta os dividendos. Receita Federal não tem esse entendimento, ela entende que deve ser tributado. Então tem que ir para o judiciário e discutir isso como oportunidade. Nós temos vários precedentes, eu tenho até do meu escritório, trazendo que não deve ser aplicado a tributação, porque o regime é específico de Simples Nacional com isenção categórica no artigo 14. Nós também temos, aí são discussões ainda bem singulares, para o lucro presumido e para o lucro real. O argumento é outro, né? Mas indicando também a ausência, né, de tributação nesses casos. Da Lei Complementar 224, nós também temos discussões no Judiciário envolvendo a majoração, principalmente do PIS e da COFINS, porque lá não é dado crédito, então é um custo, e isso afronta um dos princípios, que é o da não cumulatividade. E o outro ponto, que esse tem jurisprudência bem legal, é o lucro presumido, porque a legislação, a Lei Complementar 224, colocou o lucro presumido como um benefício tributário. E, em verdade, ele não é, né? Ele é uma técnica de apuração diferenciada. Então, esse argumento, principalmente, está sendo levado no judiciário, né? Eu tenho várias discussões aqui no escritório, onde nós temos precedentes, né? Isso oscila, tem desfavorável, mas também tem favorável, indicando que o lucro presumido não é. Ele é uma técnica de tributação e não um benefício tributário, né? Mas veja, a legislação determina uma coisa, a Receita Federal já se posicionou, para que você tenha algum tipo de discussão dessa, tem que ir para o judiciário e discutir em seu nome. Então é uma dica, e a gente sempre traz isso, porque isso aqui são ferramentas, às vezes até para a sobrevivência da empresa, né? Eu até comento, né? Às vezes tem que fazer parceria, um escritório de contabilidade, com um de advocacia, por quê? Porque isso é comum no Brasil, você transitar nesses dois caminhos aí, tá bom? Outra coisa, para terminar essa parte de renda, e eu deixei no material de vocês, o que se viu muito, e nós tivemos até uma decisão, uma notícia do Valor Econômico recente,
falando que se cresceu quase 200% os números de doações, etc. e tal. Por quê? Isso é importante. Primeiro, acabei de falar de uma legislação que atingiu física como sócio. Se eu tiver uma pessoa jurídica como sócio, é atingido? Não. Então veja que fomentou também isso. Outras coisas que fomentaram também, né? E aí eu vou falar rapidamente. Hoje os custos de inventário, né, são muito altos, né? A gente tem, hoje se você for para o inventário judicial, hoje a linha de patrimônio que você vai perder é quase um quarto, né? 25% vai só com ITCMD, vai com custos cartório, etc e tal, mais a morosidade. E aí a gente viu um crescimento muito grande disso nos escritórios, né? Por quê? Porque tem a progressividade do ITCMD, que desde 2023 já existe na Constituição, os estados só precisam implementar isso internamente, né? Hoje, por exemplo, o estado de São Paulo é 4%. Se a legislação sair, pode chegar até 8%, duplica. Tem projeto de lei de 16%. Então, isso fomenta muito as estruturas, né? E a Hold está sendo aí um dos grandes pontos, até para que organize, né? Organize patrimônio, organize sucessão, organize, às vezes, empresas, né? Uma de empresa de ativo, uma de prestação de serviço, IBS, CBS indo. Então, ele se conecta muito com isso, né? E o sistema está puxando muito isso. Então, eu trouxe para vocês, até com uma linha de plus aí, né? Que está sendo muito falado. E eu, quando eu vou em convenções, né? De contabilidade, etc., é um dos temas que eu vejo o pessoal falando, olha, Thiago, isso aqui tá vindo, né? O cara, ao invés da empresa tá numa linha, por exemplo, o cara vem com uma linha de dividendos, eu já organizo a empresa dele, já falo sobre implementação de reforma, então você vê que uma coisa acaba chamando outra. Então, por isso que eu coloquei no material com vocês, janela de oportunidade, principalmente no ano de 26, né? Então, muita coisa tem que ser feita, o segundo semestre agora é um semestre categoricamente para arrumar a casa. Né? Arrumar a casa. O ano que vem nós vamos ter muita transparência nos sistemas. Então precisa tomar cuidado com isso. E aí, entrando exatamente nisso, de renda é o que a gente teve, né? Muita mudança aí. Bom, entrando agora bastante, né? Eu não falo muito de IVA, porque IVA não é o tributo adotado no Brasil, né? IVA ele é adotado em 174 países, nós temos 190 países. Não é a tributação, por exemplo, aplicada nos Estados Unidos, e no Brasil também não é o IVA, né? A gente tem aí o pessoal falando, mas na verdade o que a gente tem no Brasil é um outro contexto, né? É um contexto que a gente chama de, né, os tributos sobre o consumo vão ser principalmente CBS, IBS, imposto seletivo. Eu vou entrar nisso. E aqui, né, eu vou usar muito esses dois slides, na verdade eu vou, a partir deles, tratar de muito assunto que está no meu material, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, tudo isso, né, é importante que vocês entendam, né, e os profissionais também, né, eu provoco muito isso nos profissionais, né, é um campo de oportunidade muito grande. Ah, Thiago, vou ficar sem emprego. Vamos olhar para os dados? Vamos olhar para os dados? A transição tributária, ela começou em 2026, né, de tributo, e ela vai até 2032, 33, certo? Mas nós também vamos ter, né, e aí não adianta só eu mudar o tributo, eu tenho que entender como que vai ficar o Brasil. E aí nós vamos ter também, segundo a legislação, uma transição federativa. Ela vai até 2078. Então agora, olha que interessante, eu vou conectar isso com aquele meu argumento. Qual o argumento, Thiago? O argumento, eu não falei que a gente... você pode ser o melhor profissional, comércio, etc., se você não sabe de tributo. Exatamente, a consciência. Você tem que entender que está todo mundo entendendo, compreendendo, que nós somos protagonistas no desenvolvimento de um negócio. E é exatamente isso. Né? Então, o tributo ele vai mudar toda a lógica da cultura negocial, mas também da cultura organizacional do Brasil, olhando para o consumo, etc. E tal. E isso perdura, no mínimo, até 2078. Então, se você estudar, se você colher, né, plantar as oportunidades e colhê-las, por óbvio que você vai ter muita coisa boa, né? E um crescimento muito grande. Eu já estou vendo isso, né? Eu tenho meus parceiros aqui de escritórios de contabilidade, eu transito muito, São Paulo e outras localidades, Tocantins, Paraná, Ceará. Eu falo, eles estão assim vendo isso como uma grande mudança, mas muito mais qualitativa, ok? E aí vamos entrar um pouquinho na transição, né? Hoje, quando a gente fala sobre consumo, só que é importante, a gente fala sobre esses 5 principais tributos, né? PIS, COFINS na linha federal, IPI na linha federal, pensando na industrialização e na importação, ICMS, 27 estados, 27 Brasis, na estrutura aí
de venda de mercadorias, prestação de serviço de comunicação, telecomunicação, ISS na linha municipal, né, 5.570 municípios, certo? Como que isso vai performar, né? Como que é essa nova roupagem? Nova roupagem vai ser contribuição sobre bens e serviços na linha federal, é o tributo sobre o consumo federal, administração da Receita Federal do Brasil, IBS, que é o supertributo, eu vou juntar o ICMS, o ISS, 5.570 municípios, 27 estados, vou juntar os dois para virar o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Olha que interessante, ainda sobre ele. Vou pegar 27 estados e 5.570 municípios. Muita gente, né? Como que eu vou organizar disso? Eu vou precisar de uma gestão? Perfeito. Comitê gestor. Comitê gestor já existe, está tudo no material de vocês. Ele é o único responsável em falar sobre o IBS. Ninguém mais fala sobre IBS, ninguém arrecada, ninguém distribui, ninguém fala sobre benefício, a não ser o comitê gestor. Ok? Já existe, né? Veio aí no finalzinho de 25, está lá na sede do Conselho Fazendário, em Brasília, da Concefaz, e é ele que fala de IBS. Além deles, nós também temos o imposto seletivo. É um imposto, ele não é um novo IPI, ok? Ele tem traços de essencialidade, etc. Mas, na verdade, ele não vem nem com motivo de arrecadação. Ele vem com motivo para desmotivar o seu consumo. Do quê? Produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, ok? Nem sabemos a alíquota também, assim como não sabemos do IBS, do CBS e do IBS, mas ele já está ali na legislação muito bem ponderado. Tiago, e como que vai funcionar essa transição? Tá bom? Então vamos lá. Quando que começou essa transição? Então vem comigo que nesse slide eu vou trazer muito do meu material que está para frente, mas é porque eu acho que fica mais didático trazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Quando que começou a reforma tributária? A reforma tributária começou faz tempo, né? 2016, 2017 a gente já estava montando, 2023 nós tivemos a emenda constitucional 132, e aí a reforma entrou com a lei complementar 214, e aí sim, a gente começa agora com os prazos. Tiago, quando que começou já essa transição? 2026. Janeiro de 2026, a sua empresa de presumido ou de real já teria que ter colocado IBS e CBS na nota numa linha de teste. Então é 0,9, 0,1, teste. Não há incidência tributária. Isso é para que o fisco receba essa informação, consiga girar e ver se o sistema tem capacidade para tudo. Ponto. Só que houve uma dispensa da multa. Beleza? Aconteceu uma dispensa da multa. Essa dispensa da multa aconteceu por um bom período, e ela volta agora, a partir do dia 1º de agosto, a possibilidade da incidência da multa, 1% do valor da operação, ok? Então, veja, a legislação nunca foi alterada. O que houve é uma ausência da multa que agora voltou. Então, isso chama muita atenção no mercado, trazer uma dica de mercado para vocês também. Eu tenho clientes meus, né, que a gente implementa a reforma, que já indicaram que vão, né, rejeitar notas fiscais sem isso a partir de agosto. Né? Por quê? Porque já mostra que o fornecedor não está adequado com a reforma tributária. Né? Isso, imagina se ele não está adequado hoje em colocar uma informação que está desde o ano passado para colocar, imagina quando eu depender do crédito dele. Então, veja, muito interessante. Outra coisa bem interessante, Simples Nacional não estava na conversa, agora está. Por quê? Porque o Simples Nacional tem que se manifestar em setembro deste ano. Então, agora eu vou falar um pouquinho de Simples. O Simples Nacional, ele foi mantido na reforma tributária, sim, mas com um asterisco, ok? Qual é o asterisco? O Simples Nacional, ele pode ficar na zona de conforto, Lei Complementar 123, pagar na DAS dele, PGDAS, tudo lindo e maravilhoso, ou fazer duas opções ao ano. Quando? Setembro ou abril, né? Setembro e abril. Setembro e abril. Então, agora, setembro ele tem que fazer, depois ele vai refazer em abril. Qual que é essa decisão? Ele vai indicar se ele vai ficar no sistema normal ou no sistema híbrido. O que que é isso? Ele fica na PGDAS e na DAS com todos os tributos, exceto CBS e IBS. Isso é por fora. Né? Ele faz uma tributação didaticamente como igualzinho quando ele estourava sublimite. Mas agora é por opção. Ele optou em setembro, essa opção dura 6 meses, de janeiro a junho de 27. Abril, julho,
a dezembro, ok? Tiago, ele é obrigado a ficar sempre na mesma? Não, ele pode entrar e sair. Ele que tem, ele que opta por isso, mas ele tem que te falar se ele é um fornecedor teu. Por que que ele tem que falar? Porque qual é a brincadeira, e aqui já trazendo, né, até em razão do tempo, a devolutiva. A brincadeira é a seguinte, o Simples Nacional, quem vai decidir se ele vai ficar ou não é a competitividade. Se você está transitando entre pequenos, né, não é pejorativo, por exemplo, quem tem faturamento baixo, padaria com açougue, por exemplo, ninguém quer crédito, é simples com simples. Eles vão continuar na zona deles, certo? Agora, quando ele transita com zona na parte tributária, quando ele transita com empresas de presumido e de real ou híbrido que querem crédito, querem custo baixo, aí eles vão pedir para que esse fornecedor opte pelo híbrido. Por que isso? Porque na reforma tributária, eu vou falar em uns minutos mais, o que vai zelar é o que aconteceu efetivamente com o crédito, com o débito. O débito, que na próxima linha vai virar um crédito para quem estiver adquirindo, ele vai seguir o que estava ali. Então, se, por exemplo, eu estiver comprando de um Simples Nacional, eu vou ter crédito? Vou. Só que eu vou ter menos se ele estiver no regime normal. Por quê? Porque ele tributa menos, né? Se você olha ali a linha de tributação, em média, 40% menos de crédito, ou até mais, dependendo da linha de faturamento dele. Então, ele vai me dar mais, vai me dar mais custo, porque ele tem menos crédito, ok? Para mudar isso, eu faço ele ser híbrido, né? Aí, lógico, ele vai ter que repassar isso no preço, mas quando eu adquiro dele, eu vou vir ali, por exemplo, CBS vai ser 9, ele vai vir com crédito de 9. Ah, não, ele não ficou híbrido, ele ficou igual. Lascou, vou ter que olhar para o que ele tributou e pegar isso que no final do dia vai virar um impacto de custo. Então, simples, eles têm que fazer isso a partir de setembro, né? Tem que tomar essa decisão, algo que muda muito o mercado, ok? Tá? Eu até, no meu Instagram, lá eu coloco até os dias, de vez em quando eu solto uns posts lá para o pessoal ficar ligado. 2027 entra o imposto seletivo e a CBS. Então, PIS e COFINS dura até 31 de dezembro de 2026. Depois, é só a contribuição sobre bens e serviços. Ela entra a partir de 27, junto com o imposto seletivo. Qual é a alíquota? Não sabemos. Chuto que deve sair para setembro, outubro, ok? 28. Respiramos. 29, entra a transição do ICMS e ISS para o IBS. Então, novamente, vou juntar o ICMS com o ISS, vai virar o super-herói Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Só que, como nós temos benefício tributário, 27 estados, 5.570 municípios, a transição aqui é um pouquinho diferente. A transição aqui vai ser faseada. Então, vai entrar gradativamente a partir de 2029. Como que vai ser esse gradativo? 10% ao ano. Então, 10% em 2029 de IBS, 20% em 2030, 30% em 2031, 40% em 2032. Se ele entra 10%, 20%, 30%, 40%, vai reduzindo o percentual de ICMS e ISS. Tiago, isso quer dizer então que a gente vai ficar com 2 sistemas ao mesmo tempo? Sim. Tiago, quer dizer que aqui, só por causa da transição tributária, nós vamos ter seis alterações de preço? Sim. Por quê? 2027 entra o CBS, primeira alteração de preço. 2029 começa a transição de IBS. Segunda. 2030, 2031, 2032, 2033 o full de CBS e IBS. Então, são 6 formações de preço por causa da transição de tributos. Não estou falando de inflação, não estou falando de nada além de tributo. Então, veja que a tua consultoria ela vai ter até um prazo de implementação de reforma de 12 meses, mas você já sabe que isso aqui vai até, no mínimo, a 2033. Olha que interessante, viu como tem campo de oportunidade? Então, isso aqui é muito relevante e atinge todos os regimes tributários, de novo, tá bom? Aí no meu material vocês vão ver que tem bastante coisa, né? Que eu coloquei. Aqui até um slide interessante, né? Aqui está a legislação que fala sobre a necessidade de se colocar o CBS e IBS em nota. Não é novo isso, mas havia uma dispensa da multa. Sempre houve a legislação, né? Desde 2000, finalzinho de 25, né? Isso é bem interessante. Já tem estados se posicionando. Nós tivemos aqui uma notícia relevante falando que tem estados já indicando que isso pode dar problema internamente, né? Então, está todo mundo já olhando
para a nota fiscal. A nota fiscal, e aqui já conectando com um ponto que eu vou falar daqui a pouco, ela é o grande insumo da apuração assistida. Então, veja, a nota fiscal, só para vocês terem uma ideia, nós vamos ter um compliance nela. Hoje, ela é emitida, e às vezes com erros grotescos, né? Grotescos. A partir de 2027, quando isso estiver implementado, nós vamos ter rejeições de nota. Né? Colocou um NCM com tributação errada, não sai, base de cálculo indevida, falta de alguma informação, falta de CBS, IBS, enfim. São notas técnicas, se não me falha a memória, 18 folhas de rejeições. Então tem muito trabalho a ser feito hoje na linha de compliance. Né? Outra coisa, né, que eu até comentei, eu acabei de colocar nos meus grupos, né, e mencionei também, tem um vídeo meu no Instagram, Thiago Glucksmann, lá que eu menciono sobre isso, locação. Locação, não há obrigatoriedade hoje de emissão de nota de locação. Não há nem prazo de produção, nem de homologação. Tivemos, inclusive, uma notícia publicada dia 13 agora, né, da Receita Federal, eu compartilhei ali nos grupos. Por quê? Porque nós recebemos meramente o layout, né, e, logicamente, vai ter um prazo aí para implementação. Ainda não existe. Por quê? Porque a incidência, né, de CBS e IBS é só a partir do ano de 2027. CBS primordialmente, né? Então, veja, né? Tem muita coisa a ser feita e precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Outra coisa bem interessante, né? E aqui entrando no CBS e na IBS, né? Aqui eu vou trazer alguns pontos que eu acho que são bem relevantes e têm que ser comentados, né? O CBS e a IBS, principalmente, né? Lembrando que entra em 27, né? Outro ponto que eu não comentei, eu vou aproveitar e falar agora, não esqueçam, quando eu mudo o tributo, por exemplo, era PIS e COFINS, agora vai ser CBS, era ICMS e ISS, vai ser IBS, né? O IPI entra com essa nova roupagem, um pouco no CBS, um pouco no IS. Você não pode esquecer que quando eu mudo o tributo, né, tudo que tinha do tributo antigo acaba. Então, vai acabar se você tiver uma decisão judicial, se você tiver um ISS fixo, por ser uniprofissional, de FAO, substituição tributária, tudo isso morre com o tributo antigo. Porque aí vai prevalecer a regra do novo. Então, eu até peço para o pessoal ter um pouquinho de cuidado. Vai ser, o PIS e a COFINS vai ser o CBS. Não. Não, porque você vai achar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A regra é totalmente diferente. Legal? Então, vamos lá. Vai haver uma preferência sobre a tributação no destino. Há regras específicas, por exemplo, no transporte, vai continuar no remetente? Sim, mas a preponderância é no destino. É no destino. Então, isso é muito importante porque vai mudar muito a dinâmica de benefícios tributários no Brasil, né? Hoje, uma empresa, ela se aloca, nós sempre falamos que não tem almoço grátis no tributário, por causa disso. Por quê? Porque hoje uma empresa, ela vai para um lugar, um prestador de serviço, a pergunta é, e o tributo? Né? E aí ele vai para o Paraná competitivo, vai para um Prodep em Pernambuco, ele vai para um Desenvolve, vai para um Investe, para um Compete, para um Corredor em Minas Gerais, enfim, para uma Zona Franca de Manaus. Tudo isso, né, influencia na decisão. E é uma das linhas que a reforma tributária quis, né, de não ter essa influência. Então, a partir dessa nova conjuntura, não vai precisar mais disso. Então, por exemplo, estou aqui em São Paulo, estou no Paraná, por exemplo, a indústria está aqui, não importa mais aonde ela está, mas sim para onde eu vendo, para onde eu forneço, porque o tributo vai ser destinado para lá. O que mexe também na dinâmica dos municípios e dos estados. Não adianta, né, agora só olhar para investimento, trazer empresa. Não, eu tenho que trazer o consumo. E lembrando que é o consumo com compliance, de nota. Ok? Outra coisa, momento do fato gerador. Isso é muito importante. Qual que é o momento do fato gerador? Então, hoje, emissão de nota fiscal. Na reforma tributária, a nota fiscal ou, o que acontecer primeiro, a disponibilidade financeira. Por exemplo, fechei uma venda de 1 milhão. Né? Não emiti nota, mas recebi uma garantia, uma antecipação de 200 mil do meu cliente. Sobre essa parcela, eu já tributo. Então, o que acontecer primeiro? Né? Legislação é única para CBS e IBS e a não cumulatividade plena. Isso é muito importante. Eu vou até aproveitar e trazer sobre a não cumulatividade agora, né? Quando a gente olha para a não cumulatividade, eu vou mexer aqui nos meus slides, vou chegar
nessa parte aqui, que eu gosto muito. Tem um slide meu que ele referencia muito sobre essa linha, né, de crédito. É esse slide aqui, ó. Então, veja só. Vamos falar um pouquinho do não cumulativo, né? A não cumulatividade plena. Quem vai ser não cumulativo pleno na reforma tributária? Real, presumido e híbrido de simples nacional. Esses três são iguais. O que é isso? Débito e crédito. Débito e crédito. Então, todos eles, para fins de CBS já no ano de 27 e depois IBS a partir de 29, vão ser iguais. Débito e crédito. E, de novo, o que importa não é a alíquota. Ah, é 9, é 27, é 28. Não. O que importa é carga tributária. Débito menos crédito. Isso que importa. Entendeu? Então, isso é importante. Vamos falar um pouquinho sobre não cumulativo, que a conselheira até muito bem comentou na introdução dela. Por que isso influencia? Porque eu vou ter que zelar sobre os meus fornecedores. Eu sou responsável pelos meus fornecedores. Por quê? Porque a não cumulatividade, ela tem 3 regras. Vem comigo aqui que essas regras são importantes. Eu tenho 3 regras para tomar um crédito, ok? Na reforma. Então, se eu sou real, se eu sou presumido, se eu sou híbrido de simples nacional, eu vou poder tomar crédito do que eu adquiro, serviço, mercadoria. Você vai poder tomar crédito de quase tudo, menos uso e consumo pessoal. Mas tem 3 condicionantes para os seus créditos. E essas condicionantes são cumulativas, são obrigatórias, as 3. Primeira, uma depende de mim, 2 não. Qual que depende de mim? Eu não posso ter débito vencido. Eu não posso ter débito de CBS, débito vencido. Então, fechou o mês passado, eu não paguei. Se eu não paguei e eu tiver algum crédito, meu crédito vai amortizar o meu passivo. Ele vai pagar o meu passivo. Eu não consigo usar no período corrente. Então, essa regra depende de mim. Outras 2 regras que não dependem de mim. Meu fornecedor tem que ter emitido nota fiscal. Sem nota fiscal, não tem crédito. Então, primeiro, eu não posso ter débito vencido. Segundo, tem que ter nota fiscal. Terceiro, o que meu fornecedor disse que ia fazer, ele fez. O que quer dizer isso? Ele colocou na nota tanto de CBS, ele tem que ter pago. Pago, liquidado ou compensado. Se ele não fez isso, eu não tenho crédito. Como assim, Thiago? Isso. Ele colocou na nota que ele tinha CBS para pagar, mas chegou no final do mês, ele se enroscou e não pagou, problemão, não vou ter crédito. Lá no sistema da apuração assistida vai estar o CNPJ dele, o crédito que ele indicou em nota, mas não vai estar passível de utilização. Por quê? Porque ele não extinguiu o débito. Ele não pagou, ele não compensou, ele não liquidou. Tiago, e se ele parcelar? Você pega o crédito parcelado. O nome agora é crédito financeiro. Você só pega o que efetivamente aconteceu. Ou seja, vamos trazer para a vida real, isso impacta quem? Muito fluxo de caixa. Por quê? Comprou, né? Estou lá comprando, montei meu custo, né? Pensando que eu ia ter um crédito, né? Pensando que o meu Simples Nacional falou que era híbrido, ia ser híbrido. Pensando que meu fornecedor falou que ia pagar e eu considerei isso. Montei meu custo. Aí o pessoal lá recebe, o pessoal do fiscal recebe a apuração assistida, estava lá, né? Eu provisionei que eu ia pagar 10 de CBS, por exemplo. Avisei o financeiro, avisei a contabilidade, avisei a empresa inteira. Chegou quanto? 15. Opa, por que 15? Aí o fiscal olha, acha o CNPJ, avisa o financeiro que o financeiro tinha provisionado 10, vai precisar de mais de 5, vai ter que pegar empréstimo agora, estou dando um exemplo. Olha que coisa. Aí avisa a contabilidade, que já deu problema de conciliação, vai avisar a área de compras, para achar a área, para achar o fornecedor. E o problema é de quem? Do débito, de quem tem que pagar. Ah, mas meu fornecedor que trouxe esse problema, então. O problema, na verdade, é você com o teu fornecedor, porque o teu débito é teu, você vai ter que pagar. Pô, mas aí vai quebrar meu fluxo de caixa, vai quebrar meu custo. Isso mesmo, isso mesmo. Então, o efeito aqui vai ser exatamente esse. Se você não tiver bons fornecedores e dicas, né, que eu já vou conectar aqui outros pontos, como que eu vou fechar meu fornecedor? Primeiro, tem que ter contrato, né? Lá no contrato tem que estar estipulado qualquer mudança tributária, ele tem que te avisar, por exemplo, do Simples Nacional. Uma dica também, qualquer mudança tributária de legislação tem que ser revisto as condições do contrato. Outra dica importante, vou pagar para o meu fornecedor o líquido, né? Sem os tributos, até ele me provar que pagou o tributo. Porque senão ele recebe, eu tenho 2 danos, eu paguei ele e não tive meu custo certo.
meu crédito. Então, são dicas de mercado. E outra dica que eu já vou conectar agora, né? Ele ser split payment, né? Porque é um formato de eu pegar o crédito rápido. Tiago, mas o que é isso de split payment? Já vou entrar exatamente nisso agora. Split payment é um formato criado na legislação para que a gente tenha aí os meios de pagamento inseridos nessas estruturas. Como que funciona isso? Já vou trazer aqui. Vou trazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, a gente cria uma regra gigantesca, que é essa da reforma tributária, mas não há uma efetividade que o contribuinte pague. Inclusive, a gente viu o gap ali, né? De recolhimento, autuações. Eu preciso de uma linha um pouco mais assertiva no recolhimento. Vamos acertar? Então vamos. E se a gente fizer o seguinte, né? E se a gente pegar o contribuinte, ele emite uma nota, ele manda para o meio de pagamento, o meio de pagamento consulta uma base, e nessa base ele identifica lá o que é líquido para o contribuinte e o que é devido de tributos. E essa base mesmo, ou seja, esse meio de pagamento, ele mesmo já faz, entre aspas, aqui a retenção. E aí ele já destina o que é tributo de IBS para o comitê gestor, o que é CBS para a Receita Federal, devolvendo o líquido para o contribuinte. Tiago, isso aqui é efetivo, hein? Eu acerto a arrecadação. Porque já que a nota foi emitida corretamente, isso transitou no sistema, eu acompanhei, chegou no meio de pagamento, tudo transita em meio de pagamento, concorda? Menos dinheiro vivo e Bitcoin. Então, tirando isso, tudo vai estar aqui dentro. E aí o próprio meio de pagamento já faz isso? Sim. O que vai estar inserido nessa plataforma? Isso aqui na tua frente. Pix, cartão de débito, crédito, boleto bancário, TED, TEF, voucher, e o sistema está sendo desenhado para cheques também. Hoje, segundo a Receita Federal do Brasil, nós já temos o manual disponibilizado e hoje eles estão parametrizando a plataforma que vai se conectar com as instituições financeiras, para que posteriormente as instituições financeiras possam se acoplar com os contribuintes. Mas, isso é muito importante, eu vou colocar um vídeo agora para vocês, já tem data para que isso entre. Vem comigo aqui nesse vídeo, tá bom? 2026 a gente não espera recolhimento, então não tem split payment em 2026. Ele deve começar em 2027. E acreditamos que ele começa de forma facultativa e faseada. Então, facultativa no B2B, venda de empresa para empresa, tá? E faseada. Como assim facultativa e faseada? Aquele prestador de serviço, aquela instituição financeira, aquele provedor de serviço de pagamento, aquele arranjo de pagamento, que for capaz de prestar o serviço de split payment para os seus clientes, vai oferecer esse serviço, tá? Aqueles que não forem capazes, em janeiro de 27, não tem problema, porque é facultativo, né? E aí cada empresa vai escolher se ela quer garantir o seu crédito utilizando o split payment nas suas compras, tá? E vai utilizar um fornecedor, prestador de serviço financeiro que possibilita o split payment, ou se não quer garantir, e vai utilizar outro. A pessoa física, no começo, isso não vai fazer diferença, né? À medida que todas as empresas desse segmento econômico, tá, tiverem condições, ou a imensa maioria delas tiverem condições de prestar o serviço de split payment para os seus clientes, isso deve se tornar obrigatório no B2C, na venda para o consumidor final. Então já é uma entrada escalonada e faseada. Veja, né? Que importante isso. Então, vai ser uma prestação de serviço pelos bancos, isso já está sendo construído, entra em caráter facultativo, opcional, a partir de 2027, na PJ para PJ B2B. E sim, falo isso em experiência aqui com empresas, meus clientes e mercado, está todo mundo muito ansioso, porque quanto antes eu pego o crédito do meu fornecedor, mais rápido eu acerto o meu custo, mais rápido eu consigo ser assertivo no meu fluxo de caixa e na ausência de impacto financeiro. Tá bom? Outro ponto importante, meu penúltimo ponto aqui, é falar sobre apuração assistida, né? Hoje nós temos um sistema muito interessante, né? Hoje o contribuinte ele tem uma vida solitária, né, na apuração. Então, ele faz classificação fiscal, ou NBS, ele emite nota fiscal, ele apura, ele paga e ele acende a vela da decadência, né? 5 anos ele fica rezando. Passou 5 anos, não aconteceu nada? Passou o tempo. Não quer dizer que está certo, só passou o tempo.
né? Agora, como que vai funcionar essa dinâmica na reforma? Na reforma, a partir do ano de 27, não. A partir do momento que sua nota fiscal foi emitida, ou seja, a gente tem um compliance, ela foi emitida, nasce o go live da apuração assistida. Então, tem um monitoramento na tua apuração, um Big Brother na tua apuração, certo? Por quê? Porque vai ser visto os recolhimentos, vai ser visto as regras tributárias sendo aplicadas. Para quê? Para que depois do monitoramento, o fisco te entregue a sua apuração. Então, pela primeira vez, o contribuinte vai receber a sua apuração. Quando que ele vai receber? Já tem data, já. Se ele não for regime específico, por exemplo, banco, seguro, etc. e tal, que tem DERE, o normal vai receber no dia 15 a apuração assistida. Quando? Então, janeiro de 27 vai estar lá, o contribuinte no dia 15 vai receber a apuração assistida dele. Pontos importantes da apuração assistida. Prazo de recolhimento do tributo do mês, até o último dia útil do mês subsequente. Então, recebeu em fevereiro, tem até o último dia útil de fevereiro para pagar, e também é o prazo para se fazer o ajuste, que é ajuste. Não vai existir retificador, o contribuinte só tem um momento para ajustar o mês. Então, janeiro, ele vai ter a janela do dia 15, entrega a apuração até o último dia útil para fazer ajustes, nota de débito e nota de crédito. Por exemplo, uma multa e juros recebido, uma recusa numa nota, uma situação como essa, ele vai fazer os ajustes, o ROC, famoso ROC. E aí ele vai colocar lá, Tiago, não fiz, homologo que o fisco te entregou. Tiago, peguei uma diferença depois. Você nunca vai ter mais retificadora. Você vai conseguir fazer só nos meses subsequentes. Então, não peguei em janeiro, em fevereiro. Descobri lá em abril. Então, quando vier a apuração de abril, você vai mexer em abril e vai olhar para trás, ver os efeitos disso. Você não vai ter mais a linha de retificadora, ok? Então, uma dica para vocês de escritório, a linha de monitoramento aqui é D1. D1. É como se você necessariamente tivesse que fechar todo mês. Porque não dá para você esperar dia 15 do outro mês para olhar. Por quê? Porque aí vai acumular com o mês que está correndo mais aquele. Entendeu? Então você vai ter que ter uma linha muito rápida aqui de análise, etc. e tal. Lembrando que o monitoramento do fisco é a cada 10 minutos, ok? Então 5 anos virou 10 minutos. E outra coisa muito importante, como é o fisco junto conosco fazendo a obrigação acessória, o lançamento tributário aqui muda. A gente vai até para uma linha de lançamento híbrido aqui também. E segundo a legislação, letra da Lei Complementar de 2014, regulamento, etc. e tal, o que foi constatado, o que foi levado a efeito numa apuração assistida é uma confissão de dívida. O que quer dizer isso numa linha clara? Fechou o mês, entregou, se ajustou, não ajustou, deu débito, passou vencimento, você não pagou, próximo passo disso, preste atenção. Inscrição em dívida ativa, 20% a mais de encargos legais, e execução fiscal. Não há necessidade do fisco te fiscalizar, autuar, etc. e tal. Por quê? Porque você já levou junto com ele o débito. Quase que numa linha de súmula 430, 436, de DCTF lançada, mesma coisa. Então, você trouxe o débito? Então, beleza, não precisa fazer mais nada, amigão. Próximo trabalho aqui, inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Prestem atenção. Viu como não dá para... A linha aqui é muito rápida de compliance. O arroz e o feijão aqui é o compliance. Entende? Então, eu até trouxe isso aqui para vocês. Para quê? Para que a gente tenha essa figura. Para que, aí sim, depois que eu fiz todas as regras tributárias, né? Mudei com a Lei Complementar 214, todo o regulamento, né? Depois que eu fiz regra de não cumulatividade, entendi benefícios tributários, acoplei o contribuinte na implementação da reforma tributária, mexi com o split payment na linha de meio de pagamento, agora sim eu posso trazer ele para um cruzamento. E o que vai ter nesse cruzamento? Vamos lá? Primeiro, cruzamento de operações fiscais, documentos fiscais, com os ajustes, os ROCs, segura essa informação. Pego as informações financeiras também, que agora eu vou estar junto ali, colocando. Também vou pegar bases cadastrais, CPF, CNPJ, o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, todo imóvel a partir de segundo semestre de 2026 vai ter um CIB, ele não perde a matrícula. É uma rastreabilidade para todos os imóveis urbanos e rurais. Nós vamos pegar tudo isso, trazer para um ecossistema de cruzamento, onde eu vou fazer calculador, split payment, apuração assistida, devoluções, cashback, pagamento, e vou trazer essas informações on time
Para quem? Contribuinte, Receita Federal, Comitê Gestor, Município e Estado. Então, lembra que eu falei para vocês que nós vamos ter aqui uma linha de transparência muito maior? Exatamente. Desde uma física, porque veja só, olha lá, eu vou conseguir ver os imóveis, ver a evolução patrimonial, o que ele recebeu de dividendos, passando para uma pessoa jurídica. Ah, mas é um simples, é híbrido, ele está nessa linha aqui, ó. Um presumido, R$1, vai ter que ver débito, vai ver crédito. Muita empresa vai migrar para lucro real, já que CBS é tudo igual. Olha que interessante. Então, muita coisa vai mudar e se alterar. No meu material, chegando aqui na parte final, eu coloquei muita coisa no finalzinho aqui, ó, só uns slides para vocês de dicas, ó, como implementar a reforma tributária, né? Algo que eu estou aqui no dia a dia nas empresas, né? Nos clientes, as análises de fornecedores que têm que ser feitas, linhas de importação que muda também, inclusive para fins de drawback. Exportação, grande campo na reforma tributária. Ser exportador é um dos grandes benefícios por causa dos prazos de ressarcimento. Planejamento tributário de verdade, né, com consultivo forte, né? Linha de holdings que eu já tinha comentado. Eu trouxe esse slide aqui dando uma dica, né, desde a implementação, revisitar créditos. Se você é não cumulativo de PIS e COFINS, olhar as oportunidades para agora, tá bom? Então, para resumir tudo isso que eu comentei até agora para vocês, eu vou colocar aqui um vídeo feito por quem gerou toda essa nova sistemática aqui, e logicamente ele é bem interessante. Então vamos lá para o vídeo, que ele é bem legal. O Brasil vive um momento histórico. A maior reforma tributária das últimas décadas está em curso. Por muito tempo, o sistema tributário brasileiro penalizou quem produz e consome, favorecendo a guerra fiscal e a complexidade excessiva. Uma estrutura desigual que travava a produtividade, incentivava disputas entre estados e tornava o crescimento do país ainda mais difícil. Esse capítulo ficou para trás. A nova era tributária do Brasil começa com menos burocracia e mais eficiência. 5 tributos se tornam 2 em um sistema unificado, transparente e conectado em tempo real. Uma calculadora de impostos integrada via API automatiza os cálculos, aumentando a receita, reduzindo a sonegação e promovendo justiça fiscal. Nesse novo modelo, os tributos são distribuídos automaticamente no momento da transação, sem duplicidade, com inteligência artificial fortalecendo o controle e combatendo fraudes. Essa é a plataforma da reforma tributária. Serão mais de 70 bilhões de operações por ano, com picos de 15 mil por segundo. Uma capacidade de processamento monumental, que só poderia ser viabilizada pela maior empresa pública de tecnologia do mundo, com mais de 60 anos de expertise. É o pilar digital dessa transformação, promovendo um ecossistema seguro, escalável e integrado. Tudo isso sustentado pela nuvem de governo, uma infraestrutura de gestão 100% nacional, que combina a soberania e a segurança no tratamento de dados críticos do Estado, com a flexibilidade e o custo-benefício necessários para lidar com grandes volumes de informação. Reforma tributária. Transformação que constrói o futuro. SERPRO, Ministério da Fazenda e Governo Federal. Então, veja, esse sistema desenvolvido pelo SERPRO, só trazendo umas últimas informações aqui que eu acho que são bem relevantes, né? Nós estamos falando aí de um sistema que foi, né, implementado, já começou há 3 anos atrás, um custo de 2 bilhões. Esse sistema hoje ele tem uma capacidade 170 vezes maior do que nós temos hoje já no Pix, 11 vezes maior do que transita na Receita Federal, e por isso pedir CBS e IBS numa linha de teste para a gente conseguir trazer essas informações, né? Então, esse é como eu sempre falo, né? Esse é um V de vai, não é V de volta, isso tende só a crescer, e logicamente, para quem está aqui conosco no CRC do Paraná, tem que entender que isso aqui é um grande campo de oportunidade de estudo para que se incremente e que possa se melhorar. Para ajudar, né, tem aqui, esse QR Code aqui é de um grupo meu que eu compartilho notícias, né, só notícias, né. Também tem lá no Instagram, se tiver alguma dúvida, me chama, esse é meu Instagram, né. Eu tenho um canal no Spotify também que eu tento compartilhar algumas informações um pouco mais didáticas, né. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez,
do CRC do Paraná para trazer essa informação, trazer um pouco de reforma tributária para quem precisa. Nós precisamos de uma consciência que essa reforma cultural, ela é importante, e nós, né, que estamos aqui ajudando os empresários a crescer, precisamos também nos conscientizar. Conselheira Angelita, quero agradecer a oportunidade, devolvo a palavra, e uma grande honra estar aqui contigo no CRC do Paraná, trazendo um pouquinho da reforma tributária. Acredito que seja o primeiro, espero, de muitos outros encontros. Professor Thiago, é uma honra estar com você, né? Foi uma manhã muito enriquecedora, com vários temas muito pertinentes. E aqui, considerando as suas explanações, então, assim, se o comprador quiser garantir o crédito, o primeiro passo seria já na negociação ele alinhar isso com o fornecedor dele, correto? Perfeito, perfeito. Isso já era uma linha que nós estávamos acompanhando, alguns estados praticavam, por exemplo, o México também tem isso, e no Brasil isso entra muito em foco. Então, eu preciso auditar o meu fornecedor para que eu tenha um custo assertivo e, logicamente, uma ausência de impacto de fluxo de caixa e um crescimento da empresa. Perfeito. Então, a gente vê que a reforma, além de grandes mudanças que vamos ter aqui no sistema, também vai estreitar laços, né? Seja do contador, do advogado e do cliente com o seu fornecedor, não é mesmo? Perfeito, perfeito. Na verdade, todo mundo vai gerar um ecossistema de crescimento. Então, dizem, né, que nós somos a média das pessoas que nós transitamos, também na linha agora comercial, né? Você vai ser o espelho do seu fornecedor, né? E para finalizar, professor Thiago, qual mensagem, qual dica você poderia deixar para a nossa classe contábil que está acompanhando todas essas mudanças trazidas pela reforma e que vai ter um papel fundamental na adaptação dessas empresas às novas regras da CBS e do IBS? Primeiro, né, acho que o grande ponto é uma alegria ficar muito próximo, por exemplo, aqui do CRC, trazendo, né, e aprendendo. Então, quanto mais você aprende, mais informações, mais ferramentas você leva para que o teu cliente te veja como um investimento, né? E eu preciso, e sempre trago isso, tenha consciência que a reforma tributária é uma realidade. Então, já que nós temos essa realidade, vamos fazer muitas oportunidades com essa realidade. Eu sou um clássico aqui, né? Aqui no meu escritório já quase 60% do faturamento já é representado por reforma tributária. Vejo isso em outras estruturas e fico muito feliz do Brasil estar indo para uma linha de compliance, de crescimento. Vamos ter ajustes? Sim, mas os grandes desenvolvedores, as grandes ferramentas são esse público aí que gentilmente nos acompanha hoje aqui na nossa conversa. E assim, hoje encerramos esse encontro com importantes reflexões, ferramentas e estratégias para enfrentar os desafios da transição para a CBS e o IBS na rotina das empresas e dos profissionais de contabilidade. Em nome do CRC Paraná, agradecemos imensamente ao professor Thiago pela excelente exposição e a todos que nos acompanham nessa transmissão. Esperamos vê-lo em breve, professor Thiago, aqui conosco novamente. Então deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo com aquele colega que também está se preparando para os desafios da nova realidade tributária. O nosso compromisso é fomentar conhecimento e oferecer apoio técnico para uma profissão cada vez mais forte, estratégica e preparada para os novos tempos. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga esse conselho.